Muito bem, 8 horas e 2 minutos, hoje 2 minutos atrasado aqui, começando a nossa live. E hoje vou falar sobre uma questão muito importante. Quer dizer, toda semana eu falo que é uma questão muito importante, né? Toda semana eu falo, e é verdade, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de ser humano em si, há muitas coisas que são importantes. E hoje eu quero falar sobre algo que nos impede de alcançar aquilo que a gente deseja. Algo que nos impede de ir em frente para dar a realização daquilo que a gente busca, que a gente precisa, e a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, né? A gente falou aí nas últimas semanas, falei sobre consciência, falei sobre responsabilidade, falei sobre visão de futuro, falei sobre como a gente pode alcançar, né, alguns fatores que nos ajudam a alcançar aquilo que a gente deseja. E hoje eu quero falar sobre um fator que nos atrapalha. Por que a gente não consegue alcançar algumas coisas na nossa vida? Você já reparou que, às vezes, a gente está em busca de algo, a gente está trabalhando, e a gente tem um objetivo, a gente tem uma visão, a gente tem uma fotografia, a gente tem algo que a gente sonha e quer realizar, mas parece que a gente fica dando murro em ponta de faca. Parece que a gente dá volta e não consegue realizar as coisas que a gente deseja. Parece que a gente, todo o esforço que a gente faz, parece que nunca é suficiente para que a gente realize as coisas que a gente gostaria de realizar. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. O que impede a gente de realizar as coisas que a gente gostaria de realizar? E isso pode ser em qualquer área da vida, tá? Às vezes pode ser nas finanças, a gente não consegue ter um saldo que a gente gostaria na conta bancária, a gente não consegue ter o emprego ou a promoção que a gente sonha, o salário que a gente sonha, às vezes a gente não consegue ter o casamento dos nossos sonhos, às vezes a gente não consegue ter os nossos filhos educados da maneira que a gente sonhou, né? Então a gente queria que os filhos fossem organizados, educados, estudiosos, só tirassem notas boas, fossem sempre elogiados por todos, e às vezes a gente não consegue que as coisas aconteçam. E uma das coisas que impede, uma das coisas mais fortes que impedem a gente de alcançar, mesmo que você tenha sonhado com aquilo, que você tenha desenhado um caminho para o seu futuro, que você tenha se esforçado e levante todo dia para poder lutar e alcançar aquilo que você deseja, tem uma coisa que impacta diretamente, que faz com que a gente fique preso ao passado. Tem vezes que a gente não consegue alcançar e seguir em frente nos nossos objetivos, porque a gente está preso. A gente está como um navio que lança âncora, e quando o navio lança âncora, essa âncora vai encontrar um lugar onde ela vai se segurar e vai prender o navio naquele lugar. E você sabe, não sei se você sabe ou não, uma âncora, ela não pesa 10% do peso do navio. Ela é algo que é pequeno, que é... Amor, pisa ali naquela abelha, ela está desnorteada, mas está ali no chão. Ó. Faz favor. Uma abelha aí. Pisa logo antes que ela saia. Isso. Ela vai causar transtorno. Quando a gente tem sonho, voltando aqui, desculpa, tinha uma abelha aqui voando e ficou pelo meio do caminho, amor. Não está aí com você, não. Ela já ficou para trás. Olha lá. A abelha desconcentrou aqui. Mas, às vezes, a gente tem objetivos, sonhos, a gente quer ir em frente, e tem algumas coisas que vêm sobre nós, ou que são lançadas de nós, né? Porque a âncora é lançada do barco, e ela acaba prendendo o barco naquele lugar. E, muitas vezes, o que nos prende e que nos impede de ir em frente, que nos prende nessas âncoras, são mágoas, ressentimentos, são tristezas, são dores que a gente tem de situações que a gente viveu e por isso a gente não consegue seguir em frente.
Às vezes, a gente fica numa situação em que a gente acredita tanto nas coisas que já aconteceram com a gente e a gente sofre tanto a dor de algo que aconteceu no passado que a gente fica preso e não consegue ir em frente. Às vezes, a gente fica travado por conta de alguma coisa, uma palavra que foi dita, né, uma palavra maldita mesmo, alguma coisa que aconteceu, um desentendimento, uma frustração, uma palavra que foi dita ou não dita, algo que foi feito ou que não foi feito, que faz com que a gente viva um ressentimento, que a gente viva preso em coisas do passado. Quando a gente fica preso nessas coisas do passado, a gente não consegue ir em frente. Essas coisas funcionam para nós muitas vezes como âncoras. E algumas vezes nós lançamos âncoras para, num momento de dificuldade, né? Pensa um navio, um momento de dificuldade, ou um barco, um momento de uma tempestade, ele procura lançar a âncora para se sentir preso e seguro num determinado lugar. Mas essas âncoras que são lançadas no navio, muitas vezes são elas que impedem a gente de ir em frente. E aí, as âncoras que nós ficamos presos, como eu disse, no ressentimento, na mágoa, na dor, na tristeza, em algo que a gente não perdoou no passado, faz com que a gente continue preso a esse passado. E aí parece que a gente fica sempre revivendo e vivendo as mesmas coisas. E aí a gente não consegue sair daquele lugar e não consegue ir em frente. Às vezes a gente, mesmo tendo sonhos maravilhosos, mesmo a gente tendo uma disposição no coração para alcançar algo, né? Algo que você sonha muito, que você quer muito, mas se você estiver preso a algumas coisas do passado, ainda que você sonhe com um futuro próspero, um futuro maravilhoso, a falta de perdão pode fazer com que a gente não alcance aquele lugar que a gente tanto deseja. Então, quando a gente se percebe, né, preso a questões assim, a gente precisa perdoar. E aí, isso é até uma questão que está ligada à inteligência emocional. Sabe, às vezes a gente não se percebe nas nossas reações. E inteligência emocional parte disso, que eu aprendo com as minhas emoções. Eu passo a ser um estudioso das minhas emoções. Então, eu começo a identificar aquilo que eu estou sentindo. E quando eu identifico o que eu estou sentindo, quando eu consigo dar nome, ou às vezes mesmo sem conseguir dar nome, mas eu identifico a causa dessa dor, a causa do que me paralisa, a causa do que me bloqueia, a causa do que me prende num lugar, eu posso então passar a tomar decisões pensando não só na dor que eu continuo sofrendo, mas pensar no que a falta desse perdão me priva no futuro. Às vezes eu estou com uma situação, ou você está com uma situação, e você não perdoa algo no passado, ou demora muito, muito tempo, muitos dias, muitos meses, muitos anos para perdoar alguma coisa, você está se privando, você está deixando de usufruir daquilo que o seu futuro tem reservado para você. Pensa você podendo e desejando realizar grandes coisas que você não realizou por conta de algumas coisas que você ainda continua preso e seguro. Quando a gente continua preso em alguma coisa, a gente não consegue ir em frente. Quando a gente está preso nessas dores, a gente não vai desfrutar de outras coisas. Por exemplo, você pensa o seguinte, alguém que teve um desentendimento com uma outra pessoa, tá? E aí, vamos pensar, você provavelmente já teve desentendimento com outras pessoas, né? Isso é natural dos relacionamentos, a gente se desentende com alguém. Alguma coisa que não foi bem colocada, alguma coisa que a pessoa fez ou disse a seu respeito. E aí a gente fica com aquela situação de não se sentir à vontade junto com aquela pessoa. Então, pensa você com uma pessoa que você teve um desentendimento e você teve um afastamento. Você quer manter distância dessa pessoa. E você é convidado para uma festa. E você vai a essa festa. Você participa, você está lá, chegou e de repente você se encontra com outras pessoas queridas, outras pessoas que você gosta, e está conversando, e está desfrutando de um bom momento.
e de repente você vem entrar pela porta, naquele salão da festa, vem entrando uma pessoa e adivinha quem é? É aquela pessoa com quem você teve um desentendimento e com a qual você não consegue ter um bom relacionamento mais e que você não se sente mais à vontade na presença dela. E aí, naturalmente, para você vai sentir que a festa acabou, que é hora de ir embora, que ali não dá mais para você, que você não tem ambiente com aquela pessoa ali naquele lugar, você não consegue trocar uma palavra com ela, os teus amigos são amigos dela também, dessa outra pessoa, e aí a situação fica um pouco difícil. Então, a gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar com essas coisas. Só que aí, o que acontece? Essa âncora dessa mágoa, desse ressentimento no relacionamento com essa pessoa, te impede de desfrutar aquela festa que podia ser bacana, que podia ser um momento agradável com amigos. Talvez naquela festa você conhecesse alguém importante. Não alguém famoso, mas alguém importante para a tua história nos próximos dias ou meses. Quem sabe naquela festa você ia conhecer o seu próximo empregador, o dono de uma empresa onde você ia fazer entrevista nos próximos dias e talvez aquilo ia abrir uma porta para você. Talvez você perdeu a oportunidade numa hora dessa de conhecer uma pessoa que fosse agradável, de ouvir histórias bacanas, né? Aí a Anne colocou, aí eu finjo que a pessoa não existe. Mas mesmo quando a gente faz isso, porque isso não é só uma característica sua, né, Anne? A gente naturalmente, a gente ou foge ou finge, né? Ou a gente foge, some dali, ou a gente finge. Ou outros brigam, né? Vão discutir e tal. Mas fingir, a gente pode até tentar ignorar aquela pessoa. Mas ao tentar ignorar aquela pessoa, a gente também não fica à vontade. A gente também perde um pouco da festa, porque aí, né, falando desse exemplo da festa, a gente perde porque a gente tem que vigiar como a gente está agindo, tem que vigiar o que a gente vai falar, tem que se preocupar em se defender, porque vai que essa pessoa fala alguma coisa ou toca no assunto, né? Então é uma situação complicada. A Daniele falou que já aconteceu com ela em uma festa e não queria falar, né? Mas tive coragem, fui lá, falei e aquela mágoa saiu até hoje, graças a Deus. Que bom, Daniele. Essa realmente é uma boa atitude, né? A gente resolver as questões, a gente tomar a decisão em cima daquilo que a gente está sentindo e a gente tentar resolver da melhor maneira possível. Às vezes a melhor maneira, num determinado momento, é fingir, é ignorar, é fugir, porque a gente ainda não está em condições de lidar com aquela situação. Né? Oi? Não elaborou. Como Briane disse aqui, né? Não elaborou ainda a situação. A gente precisa desenvolver um método, um meio de aprender com os nossos sentimentos e as nossas emoções para que a gente possa responder mais rápido. A gente possa mudar o quadro, a situação, o estado emocional nosso, de um estado de baixa, de um estado de rejeição, de um estado de dor, de negação, para um estado que possa colocar a gente ativo, que possa colocar a gente para frente, que possa colocar a gente numa condição que faça a gente ser recolocado nos trilhos para alcançar os sonhos, os planos que a gente tinha no começo, ou que a gente tem para alcançar. Porque, vou repetir, quando a gente está preso a mágoas, ressentimentos, dores, frustrações, a gente não consegue ir em frente. Por mais que você tente, parece, pensa aí na sua cabeça, como uma pessoa que está presa a um elástico. Ele vai até um determinado ponto, mas quando ele chega num ponto de tensão, ele recua. Ele não vai mais em frente. Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções para que a gente possa superar isso. E, às vezes, o problema, a situação acontece, não é numa festa, mas acontece dentro de casa, acontece no casamento, acontece no relacionamento familiar, acontece uma situação entre marido, esposa, pais, filhos, filhos e pais. Acontece uma situação que deixa a gente desconfortável, que deixa a gente magoado, ressentido.
deixa a gente triste com aquilo que está acontecendo, deixa a gente sem esperança, talvez, de futuro até. E aí a gente precisa elaborar e tratar essa questão dentro de nós, em primeiro lugar, e aprender a ter essa inteligência emocional de sentir e reconhecer os sentimentos que a gente está tendo, para mudar a chave. Como a gente muda essa chave? Como que a gente muda um estado emocional de baixa, de dor, de tristeza, para um estado de alegria, um estado de atenção, um estado que você vai estar disposto para poder realizar, estando você no controle e não as suas emoções no controle. Como que a gente faz para mudar? A gente precisa primeiro reconhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Reconhecer que tem algo que está agindo em nós. E aí a gente precisa buscar meios de virar esse quadro. O primeiro meio é reconhecendo que tem algo acontecendo. O primeiro meio que você vai ter para mudar esse quadro é através de conhecimento. À medida que você desenvolve conhecimento e descobre o que faz você entrar num estado de baixa, de paralisação, de pânico, às vezes, de ansiedade, o que faz você entrar numa situação dessa, você vai conseguir, então, tomar novas decisões para o seu estado, para entrar no controle do estado emocional, do seu estado emocional naquele momento. Então, é o start para ele, né? Alguma coisa que vai disparar você, que vai dar o start, um gatilho que vai mudar você de um estado de baixa para um estado de alta. Né? Alguns dias atrás, estava falando aqui que a vida é feita de altos e baixos. E é mesmo. E tem dias que a gente está meio down, está bad. Né? Como a moçada diz, a gente está de bad. Né? Então, a gente precisa reconhecer os nossos estados para mudar. E aí, quando você desenvolve conhecimento, você vai, através do conhecimento, que é a primeira forma de você mudar esse quadro, é você, com conhecimento, buscar descobrir o que faz você ficar assim. Então, às vezes, podem ser ações de sabotadores, às vezes podem ser ações ou gatilhos que disparam crenças em você, né? Que faz você ficar travado. Às vezes o teu mindset é o teu conjunto de pensamentos, né, que também está ligado um pouco à crença, que faz você se sentir de uma determinada maneira, que faz você acreditar que as coisas são daquela maneira. O mindset é o teu modus operandi. É a maneira como você age em determinadas situações, talvez de modo automático, sem reconhecer ou sem pensar. E aí você precisa tomar decisões para como mudar isso, e às vezes tem um start definido. Talvez você tenha que pensar algo assim, por exemplo, eu tenho uma situação minha, tá? Quando eu não estou muito bem, eu vou procurar fazer uma determinada atividade que me ajuda a sair desse a Anne falou, né? Esses devem ser sabotadores, né? Deve ser isso, né? Me irritam, pastor, todos eles. É verdade, eles irritam mesmo, mas aí a gente tem que saber como mudar esse quadro. Às vezes eu me sinto de alguma maneira que eu não estou bem, tá? Às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou me sentindo sobrecarregado com alguma coisa, às vezes tem algo que não está funcionando bem do jeito que eu gostaria, às vezes eu não me sinto realizando ou dando os passos necessários ou no tempo necessário ou desejado para as coisas acontecerem, aí eu tomo uma atitude. Aí a minha atitude é ir para a esteira ou ir para a praia e correr. Preciso correr meia hora ou caminhar meia hora, preciso transpirar um pouco, boto uma música no fone e aí vou correr, vou andar, vou sair da frente do celular, do computador, da televisão, vou transpirar um pouco, e aí parece que na transpiração, no suor, eu coloco aquela situação ruim que eu estava sentindo, ou ansiedade, coloco para fora, e aí então consigo tomar o controle de novo e fazer o que eu preciso fazer.
Então, você precisa ter alguma coisa que faça você mudar o teu estado. Que seja algo que a tua mente vai reconhecer como você está mudando a chave. Como você está dizendo assim, olha, com essa situação, eu estou tomando o controle das minhas emoções agora, ao invés de ficar submisso e deixando que as minhas emoções me controlem. Porque quando as nossas emoções nos controlam, e são emoções negativas, essas emoções elas começam a produzir uma série de falas para nós, uma série de frases que vêm à nossa mente, no nosso ouvido, que fazem com que a gente fique ainda pior, que fazem com que a gente olhe para o cenário atual e a gente não consiga ir em frente. Então a gente precisa olhar para a situação, reconhecer que há algo acontecendo para que a gente possa ir em frente. Independente se a responsabilidade, ou melhor, se o fato gerador dessa situação de você se sentir mal, seja você que tenha causado ou outra pessoa tenha causado. Ou ainda, se a tua expectativa tenha causado isso. Porque às vezes a gente fica mal, a gente fica triste, a gente fica ressentido com alguma coisa, porque a gente ficou na expectativa de algo acontecer, de alguém fazer ou falar algo para nós, e isso não aconteceu. Então a gente também pode ficar mal pela expectativa daquilo que a gente queria que acontecesse e não aconteceu. Então, a principal coisa que impede a gente de seguir em frente e de alcançar aquilo que a gente deseja é ressentimentos, dores, mágoas que a gente não perdoou e que a gente ainda continua preso a elas. Então você precisa reconhecer isso. Então, aproveitando que hoje é segunda-feira, você pode pensar aí, ou talvez já tenha vindo alguma coisa no teu coração de algo que tem te prendido ao passado. Alguma coisa que aconteceu no passado e que tem prendido você, que tem travado você, que tem bloqueado você de desfrutar do melhor que ainda pode acontecer na tua vida. Coisas que podem acontecer ou coisas que você talvez já deveria ter desfrutado e ainda não desfrutou. Eu me lembro, ainda para finalizar aqui, quando na Bíblia diz assim, olha, a essa altura vocês já deviam ser mestres. Né? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo assim, olha, vocês já eram para ter crescido, alcançado, desenvolvido um conhecimento, uma habilidade muito maior do que a que vocês têm agora. E por que vocês não alcançaram? Então, uma das razões pode ser o ressentimento, pode ser essas dores, pode ser as emoções não tratadas adequadamente, que faz com que a gente não consiga ir em frente. Então, meu desafio para você aqui para essa semana é: pense em algo que tem te travado, que tem te bloqueado, que tem te impedido de desfrutar grandes coisas que ainda podem acontecer e que vão acontecer na tua vida, e que Deus tem preparado para você, e que você tem ficado preso nessas âncoras e agarrado nessas âncoras. Que você possa largar essas âncoras de uma vez por todas para alcançar o que há de melhor ainda na tua vida. Uma vida mais leve, uma vida livre, uma vida que você pode desfrutar todo o seu potencial e viver a verdade de quem você é. Tá bom? Então, só para não perder o costume, né? Hoje, segunda-feira, faltam 2 semanas para a gente encerrar as inscrições do nosso workshop Maximize o Seu Casamento. No dia 26 de maio, a gente vai estar no Hotel Sheraton, em Vitória, e a gente vai estar ali falando sobre princípios bíblicos, sobre inteligência emocional, sobre ferramentas de coach, de como você pode maximizar, elevar o potencial do seu casamento através do seu relacionamento, da sua vida, das suas emoções, das suas decisões para o futuro, como você vai ter dias melhores, né, anos melhores para desfrutar no seu casamento. Então, se você ainda não fez sua inscrição, aqui na bio, no Instagram ou aqui no Facebook, você vai ter o link para poder fazer sua inscrição. Garanta logo sua vaga para você participar com a gente. Vai ser um tempo maravilhoso. Tenho certeza que vai valer a pena e você não vai se arrepender. Então, é isso. Deus te abençoe. Uma boa semana para você. E estamos juntos aí. Nessa semana,
só para finalizar, em vez da live ser segunda e quarta, vai ser segunda e quinta, que essa semana é a Semana Internacional do Coaching. Nós vamos participar de uma palestra na quarta-feira, aqui na Faculdade de Direito de Vitória. E então, na quarta-feira não vai dar para a gente fazer live, a gente transferiu essa semana para quinta-feira. Então, quinta-feira, 20 horas, estamos aqui de novo para compartilhar com vocês mais algum ensinamento, alguma ideia que pode te ajudar no seu relacionamento ou na sua vida de maneira geral. Deus te abençoe, compartilhe aí com outros amigos e ajuda a gente a divulgar esse conhecimento para que outras pessoas passem a ter mais desenvolvimento e inteligência emocional para melhorar os relacionamentos, melhorar nossa cidade, o nosso mundo de maneira geral, né? Deus te abençoe e até quinta-feira.